Olá, turma! Como vocês estão? Olhem só, estamos aqui hoje juntos para mais uma aventura do aprendizado. Isso mesmo, vamos dar continuidade na disciplina de matemática e eu te convido a embarcar nessa aventura junto comigo, tá certo? Olha só, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre composição e decomposição de números. É isso mesmo, mas o que será que quer dizer essas palavras? Vamos a um conceito bem simples. Quando nós pensamos em compor algo, nós temos a ideia aqui de montar, certo? Então, se eu falo em composição de números, eu estou dando a você a ideia de montar um número. E se eu falo para vocês em decomposição de números, nós temos aqui uma ideia de desmontar. Eu tenho um número e eu vou desmontando ele. Como se nós estivéssemos aqui num jogo de peças de quebra-de-cabeça, nós podemos montar os números e podemos desmontá-los. Muito bem, então agora se eu convidasse vocês para a formação de números, isso mesmo, se eu chamasse vocês crianças, vamos comigo compor números, vocês topariam? Muito bem, então venham comigo porque é o primeiro momento da nossa aula de hoje. Nós vamos juntos aqui compor alguns números e eu quero mostrar para vocês o nosso primeiro número. É esse aqui. Como será que esse número foi composto? O que será que nós utilizamos ali para formar esse número? O que nós precisamos para formar esse número? Mas primeiro, eu quero te lembrar uma coisa. Como será que é a leitura desses números? E você vai saber me dizer, porque nós já estudamos isso nas nossas aulas passadas. Lembra disso? Já passamos pela leitura, comparação e ordenação de números, não é mesmo? Então, como é que nós lemos esse número? Esse número, ele é lido da seguinte forma. 492. Isso mesmo. Mas como foi formado esse número? Olhem só, crianças, nós temos aqui que observar as ordens. Nós temos o número na ordem das unidades, temos número na ordem das dezenas e na ordem das centenas. Muito bem, mas e agora? Quantas unidades nós temos? Quantas dezenas e quantas centenas? Para formar esse número, nós começamos então com 400 unidades, que aqui é representada lá no número, composto pelo número 4. 4 aqui indica 400. Muito bem. E o 9, ele indica o quê? Vocês lembram? O 9 é representado aqui, olha só, pela indicação de 90, isso mesmo. E nós colocamos o 9 lá na ordem das dezenas, indicando que há 90 unidades ali. E as unidades, quantas unidades soltas nós temos? Nós temos aqui 2 unidades simples. Então, aqui está a composição do nosso número. 400 mais 90 mais 2. Vocês puderam verificar isso passo a passo. Professora, calma, foi rápido demais, eu não consegui entender ainda. Não tem problema, eu trouxe para vocês mais um exemplo. Isso mesmo, e agora nós vamos compor esse outro número. E eu quero primeiro te perguntar aí de casa se você sabe me dizer que número é esse aqui. Você conseguiria ler este número? E aí? Temos aqui as 3 ordens novamente, unidades, dezenas e centenas. Mas como se lê esse número que eu acabei de colar aqui no nosso cartaz? Conseguiram fazer sozinhos? Talvez não, não tem problema. Olhem só. Essa é a leitura do número. Vamos ler juntos? 965. E como esse número foi formado? Quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades? Vamos começar a compor esse número juntos? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, 900, certo? Mais 60, mais 5. Olhem só. Viram como não é difícil compor os números? É só nós termos alguns conhecimentos que já estávamos tendo nas aulas anteriores. Lembrarmos que cada número ele vai alterando os valores, vocês lembram disso? Dependendo da ordem que ele aparece. Por exemplo, se nós pegássemos o número 5 aqui ele está
nas unidades. Mas se nós colocássemos ele aqui na ordem das dezenas, ele já não mais valeria 5 unidades e valeria, então, 50, certo? 5 dezenas é igual a 50. Então, nós temos só que nos lembrar disso. E, é claro, exercitando, que é o que estamos fazendo na aula de hoje. Mas vocês lembram que lá no começo eu falei para vocês sobre composição e também falei outra palavrinha. Quem é que lembra? Muito bem, eu falei que a nossa aula seria de composição de números e de decomposição. E eu lembrei ainda mais para vocês, pensando ali no jogo de quebra-cabeças, que quando falamos em decomposição, nós estamos tendo a ideia de desmontar, certo? Então agora é isso que nós vamos fazer juntos. Nós temos aqui um número, certo? E nós vamos decompor esse número. E olha só, deixa eu colocar aqui o número que nós temos. Olha como é a leitura dele. Muito bem, olhem só. Nós vamos decompor o número 958. E aí, crianças? Como será que é esse número? Vocês conseguem lembrar? A partir da leitura que nós fizemos, vocês conseguiriam fazer a escrita desse número? 958? Sim ou não? Sim? Vamos verificar se vocês acertaram aí em casa. E aqui ele está. 958. Muito bem, mas eu falava para vocês que agora nós iríamos decompor esse número. Isso mesmo. E agora nós vamos fazer isso juntos. Vamos lá? Então, se decompor, nós temos a ideia de desmontar. O número está ali completo, certo? E nós vamos tirar parte a parte. Mas que partes são essas? Muito bem, as ordens. Vamos tirar a ordem das unidades, o número que representa a ordem das dezenas e ficará ali o número que representa a ordem das centenas. Então, vamos juntos. Esse número, 958, ele possui quantas unidades? Ele possui 8 unidades, certo? E quantas dezenas? 5, que é representado por 50. E agora, então, ficam 9 centenas, que é representado por 900. Então, a decomposição de 958 é 900 mais 50 mais 8. Olhem só, crianças. Ai, professora, eu ainda estou com dúvida. Não tem problema. Vamos para o nosso próximo exemplo? E olhem só, agora nós vamos decompor este número aqui. Faça a leitura dele aí de casa, conseguiram? Vamos juntos, então. 173. Olha só, 173. Quantas unidades tem nesse número? Quantas dezenas e quantas centenas? Vocês conseguiram perceber aí de casa a partir da leitura? Ainda não? Calma, vamos juntos, então? Olhem só. Aqui tem o número completo, certo? Muito bem. E agora nós vamos decompor. Vamos lá. Quantas unidades esse número tem? 3 unidades, certo? E quantas dezenas? Olha só, 7, que é 70. E as centenas, crianças, quantas tem? Temos apenas uma centena, que equivale a 100. E aqui está, então, a decomposição deste número. E aí, vocês acharam fácil, difícil? O que é que vocês acharam? Fácil? Muito bem, mas vamos continuar? Vamos pensar em outros exemplos. Vamos pegar aqui o exemplo do 179. Vamos juntos. Como que nós conseguiríamos fazer a composição primeiro desse número? Para compor esse número, eu preciso de quê? Eu preciso do 100, certo? Do 70 e do 9. Conseguiram acompanhar aí de casa? Professora, ficou um pouco distante. Calma. Eu vou colocar no nosso cartaz, então. Nós queremos formar juntos o número 179. E aqui eu estou retomando com vocês a composição. Então, nós vamos utilizar. Vamos lá no cartaz? Acompanha comigo aí no cartaz. Para o número 179, eu preciso
do 100, eu preciso do 70 e eu preciso do 9. O 9 está representando aqui a ordem das unidades, então nós temos 9 unidades. O 7 está na ordem das dezenas, nós temos 7 dezenas e uma centena. Muito bem. E agora, vamos relembrar a decomposição? A decomposição, nós temos um número montado e nós vamos fazer o quê? Desmontar, desmembrar cada númerozinho. Então, vamos lá juntos. Eu tenho aqui o 941. Quantas unidades ele tem? Apenas uma, certo? E nós utilizamos o 40, ou seja, representado aqui pelo número 4, de 4 dezenas, equivale a 40. E 900, que é representado lá no número composto pelo número 9. Muito bem, crianças, a nossa aula está quase chegando ao fim, mas eu quero te relembrar algumas coisas. Vocês perceberam como é importante a ideia que nós temos que ter de montar e desmontar? Mas para isso é importante a gente saber que cada número representa uma quantidade dependendo da ordem que ele aparece. Tá certo, crianças? Não podemos esquecer disso, porque senão isso pode nos causar alguns erros, mesmo que os erros sejam usados, né, para continuarmos evoluindo e acertando e aprendendo ainda mais, nós precisamos remanejar os nossos conhecimentos. Então não se esqueçam, nós temos a ordem, revisando aqui, das unidades, vimos hoje a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Quando eu falo de unidade, eu tenho apenas uma casa decimal. Quando eu vou para a ordem das dezenas, nós temos quantas casas decimais? Nós temos 2. E quando nós vamos para centenas, nós temos 3, não é mesmo? Aparece nas unidades apenas um algarismo, nas dezenas 2 algarismos e nas centenas 3 algarismos. E a nossa aula está chegando ao fim, tá certo? Mas não fique triste, nós temos muito ainda a aprender. E você tem que lembrar que você pode continuar estudando. É só você acessar a essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque, tá bom? Tchau, tchau e até mais!